Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Ou um plantel inteiro. 90 mais 3. Pronto, então se calhar vamos arrancar. Tu já estavas a gravar. Pronto, até isto até dá. É giro. Vamos arrancar, estamos prontos? Bora. Bora. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Hoje estamos aqui num grande evento, Thinking Football Summit, e estamos aqui com a honra de ter aqui connosco um dos embaixadores da Liga Portugal e um histórico guarda-redes do Futebol Clube do Porto, União de Leiria, uma grande carreira, uma das figuras mais consensuais no futebol português nos últimos anos. Sempre colheu muito consenso, não só nos adeptos dos clubes por onde passou, mas dos outros clubes em Portugal, algo que infelizmente é difícil em Portugal, mas é uma das figuras que é conhecida por isso mesmo. E portanto, Elton, muito bem-vindo. Eu estou aqui, eu sou Afonso Couto, estou com os meus ilustres Zé Rabassa e Ricardo Quinteiro. O Ricardo quer fazer uma pequena apresentação tua. Eu acho que, além disso tudo que o Afonso disse, para mim foi o melhor guarda-redes que eu vi a jogar com os pés. E acho que foi algo revolucionário para o tempo em que o Elton apareceu. Só voltando um bocadinho atrás, o Elton nasceu em São Gonçalo, como diz a canção do seu Jorge. Estreou-se no futebol federado um bocadinho mais tarde do que hoje convencionalmente habitual, aos 15 anos, no Vasco. Sei que caiu de um jamelão, depois teve para ir para o Fluminense, mas creio que havia uma ponte no meio e o dinheiro na altura não abundava e foi por isso que ingressou no Vasco. Sei que teve outros trabalhos também, foi ajudante de pedreiro, vendeu raspadinhas, eletricidade, também trabalhou. Já estou com medo. E uma das grandes pessoas mais importantes na sua carreira, segundo sei, no início, foi o Carlos Germano, o ex-internacional guarda-redes brasileiro, que se cruzou consigo no Vasco. E depois, por causa de uma lesão, até havia dois à frente, mas o Elton conseguiu assumir a titularidade. Também, já noutra situação, segundo me lembro, também havia... O Elton começa como lateral direito, depois está a chover muito e há um jogo em que o Elton vai à baliza porque os outros dois quiseram ficar em casa. Cara, eu vou falar uma coisa. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Obrigado também por essa energia que vocês transmitiram aqui. Embora o Zé ainda não tenha... Mas o melhor fica para o fim. O Zé está tímido, né? Ele está a equilibrar as energias. É que eles não se calam. Obrigado de coração por esse convite. Está sendo ótimo desde a hora que eu entrei aqui na sala para poder conversar com vocês. Mas tenho algo a falar a respeito disso tudo, porque, Afonso, ficou comigo. Então. O Ricardo sabe mais da minha vida do que eu. É isso? Tu fez um currículo, acho que nem tem disponível um currículo tão bom como ele fez. Eu acho que o Rui Cerqueira ainda sabe mais do que eu. O Rui eu chamo ele de Google. O Rui, eu chamo ele de Google. Sabe demais, mesmo, sabe demais. Mas, poxa, obrigado. E realmente, tudo isso que você falou é verdade. E é curioso porque, Ricardo, nem todos têm tamanho conhecimento desse leque de informações aí que você colocou, né? Não só para eu relembrar, mas para todos aqueles também que estão nos assistindo poderem ter algum conhecimento. Claro, partindo no princípio, né, básico da apresentação que vocês fizeram e interrompendo, como é óbvio, o Zé está doido para falar. Eu quero intervir aqui, porque ela não dá. Realmente, fui assistente pedreiro, trabalhei vendendo raspadinha, não fui no Fluminense realmente, mas no Fluminense foi uma situação triste, porque meu grande amigo Leonardo Amorim era guarda-redes no Fluminense, foi ele quem me levou para lá, porque eu sou mais novo que ele, e ele me levou, só que ele acabou tendo um acidente, e a minha mãe, na altura, como eu era muito novo, ficou com medo de eu ir sozinho, de eu me deslocar sozinho para tão distante, eram para ir 70 quilômetros ou mais de distância para ir treinar e voltar, pegar duas condições, ou seja, dois autocarros, né, de onde eu morava. Então, minha mãe acabou me limitando naquele momento, e óbvio, acho que qualquer pai iria fazer isso, né? Então, acabei não ficando no Fluminense por isso. Depois, caí do pé de jamelão, tinha feito as inscrições no Flamengo,
tinha passado inclusive, e acabei tendo um acidente e nunca mais voltei. Depois fui para São Cristóvão, como falaste bem, mas fui como lateral direito. Eu tinha muita preguiça, mas não adiantou nada. Me compliquei, eu achava que guarda-redes treinava menos. Mentira. Pois. Tem muito treino específico. Mentira. E aí, pronto, no São Cristóvão aconteceu isso, que é um dilúvio na véspera de um jogo amistoso. E eu acabei sendo visto na baliza por um olheiro do Vasco, onde pediu para que eu me apresentasse lá e assim começou a minha carreira. Falando do Carlos Germano, realmente, o Carlos Germano eu até brinco, foi meu pai branco, né, no Vasco da Gama, um cara que, para além da titularidade, para além da referência, não só no Vasco da Gama, como também na seleção brasileira, Sim. foi uma pessoa que me ajudou muito, eu sou grato eternamente, porque ele sempre fez por mim. Colocava de gasóleos, ajudar com os filhos. Me ajudou, eu tinha já um filho na altura, me ajudou a levar para casa, inclusive com atrasos de ordenados, que era, infelizmente era notório na altura. Depois me ajudou com orientações lá dentro do próprio clube, a forma como eu deveria me comportar dentro de campo. Me ajudou com material, então nem se fala. As minhas botas, as minhas chuteiras eram as chuteiras do Carlos Germano. Ele, quando chegou a uma certa altura, que quando ele pedia material para ele pedia para ele e para mim. Entende? E era engraçado, porque na parte inicial, quando ele me ofereceu um par de luvas, eu pronto, emocionado, né, vendo o nosso ídolo né, ali, e me oferecer. E ele perguntou, quanto você calça? Eu falei, dos 39 aos 43. Eu sou flexível. Eu olhei pro pé dele, não consegui identificar o número. Dos 39 aos 43 é comigo mesmo. Mas isto com que idade, Elton? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Quando eu comecei no Vasco da Gama. Isso é interessante, porque agora os jovens começam bastante cedo no futebol. Acha que o facto de ter começado aos 15 anos teve impacto na sua carreira ou porque já jogava na rua, já jogava de forma não federada? O Afonso, na verdade, o que acontece? No Brasil, a ideia é muito simples. Nasceu, oferece uma bola e um carrinho aos miúdos, aos rapazes, e as raparigas. Oferece uma boneca e um estojo de maquilhagem. É simples. Não tem pra onde fugir. Fórmula 1 ao futebol. A coisa é daquelas coisas assim, poxa. E a bola é uma companheira. Exatamente. Então, eu comecei no futsal. Eu muito pequeno. Comecei no futsal com o saudoso Luciano, o seu Nelson. E depois tive uma felicidade do saudoso também Sérgio Antunes. Foram duas pessoas que me incentivaram muito para que eu jogasse futebol. Tanto o professor Nelson, né, pai do Luciano, que me viu jogando com o Luciano numa quadra normal, futsal, e me perguntou se eu queria ir para a escolinha dele. Eu miúdo, e quando eu olhei os outros colegas, tudo mais velho, o Luciano mais velho, o próprio Leonardo Amorim, que eu falei, que é um grande amigo meu, inclusive, é quem coordena a Baliza é Tua no Brasil, né? Poxa, foram pessoas que cresceram comigo, o Rafael, que é irmão do Leonardo. E que se mantém até hoje. Exatamente, até hoje, graças a Deus, a nossa amizade. Isso é fantástico. E nós falamos sempre. Né? E é engraçado porque todos eles mais velhos, eu sou 78, o mais próximo de mim é de 75. Então, assim... E naquelas idades é significativa essa diferença. Agora, pronto, exato. Mas quando são mais novos... Chega a uma certa altura, ali para os 15, 16, já começa a igualar, mas cá embaixo, 9... Sim, há uma diferença muito grande. São crianças e adolescentes ou pré-adultos. Exatamente. Minto, eu estava até mentindo. O Leonardo é de 76, é o mais próximo. Mas mesmo assim são 2 anos. Sim. E eu tive ali esse incentivo, né, do professor Nelson, através do Luciano, filho dele, e depois do Sérgio Antunes, que a gente chamava de Mr. Magu. Foi campeão inúmeras vezes. Tem um projeto chamado Carão em relembrar as pessoas que fizeram parte do meu crescimento, claro. Entendeu? E que eu sou muito grato. E são pedras basilares do seu crescimento e são fundamentais para chegar onde chegou. E graças a Deus sou mesmo muito grato e espero que eles consigam também se sentir, mesmo aqueles que já se foram, né, tiveram a oportunidade de sentir a minha gratidão por isso também, pelo apoio que eles me deram. Então,
Partindo dali, eu sempre estive na bola. Foi quando eu tive que interromper, né, o meu sonho, né, na altura. Eu tive que dar uma pausa no meu sonho devido a um acidente que eu tive, no tal pé de jamelão, né, que mencionou muito bem o Ricardo e não deixou o Zé falar. Ainda. E com isso, eu tive que ficar 2 anos parado sem fazer nada, nem estudar, nem jogar futebol com os amigos e tal. Com isso, eu acabei adiando um pouquinho o meu início. Eu não sei se vocês, né, eu respeito, independente da religião, independente da fé, eu sempre digo, é fé. Né? Se você é um cristão evangélico, budista, espírita, kardecista, evangélico, não me importa. O que importa é que você saiba respeitar, Claro. né, a opinião do próximo. Mas eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso. E eu acabei por adiar ali, de repente, algo que tinha muito mais para frente. Eu pensei que adiei, que tinha perdido, de repente, 2 anos da minha carreira, ou que não teria começado antes da minha carreira. E foi ganhar à frente. Mas vim ganhar à frente, exatamente. Então, eu acho que tudo tem seu tempo. Ok. Né? E foi por isso que eu acabei começando aos 15. Zé, desculpa, pode falar. Agora é a minha vez. Já ouviu a voz dele. Agora, mas porque agora é a parte que me interessa mais também pessoalmente, porque depois desse começo no Vasco, em que o Elton começa a brilhar e começa realmente a dar nas vistas, chega à Europa por via de União de Leiria, que foi um clube onde eu joguei. É mesmo? Sim, eu sou de Leiria, joguei na União de Leiria, joguei 3 anos nas camadas jovens. Com o João Bartolomeu? Com o Bartolomeu ainda, mas joguei com as camadas jovens, não joguei sénior. Né? Calma. Mas foi lá em cima na... Na Santa Eufémia, sim. Santa Eufémia, Joguei lá. E lembro que ainda não jogava, mas já era sócio, já tinha 6, 7 anos quando o Elton jogava lá. Eu lembro perfeitamente do Elton ia ver os jogos ao estádio e o Elton ser o Eu ídolo. acho que vocês devam cortar os... No talento ele veio me chamar de velho. Porque eu tinha 6, 7 anos. Poxa. Isso não se faz. Mas é porque nós íamos ver os jogos todos lá em Leiria. Na altura havia também, a Leiria estava, quando o Elton esteve lá, fez boas épocas, fez UEFA, Intertoto. E havia uma grande mística mesmo dos adeptos e da cidade à volta do clube, como hoje já voltou a haver. E o Elton também sabe porque voltou para a Leiria mais tarde. E lembro perfeitamente de tirar fotos com o Elton no estacionamento dos carros do estádio, etc. Lembro perfeitamente disso. Tudo carro alugado. Na altura. Na altura era o Elton e o Laranjeira eram os meus ídolos do Leiria. Tudo de laranjeira. Laranja. Esta equipa é muito interessante, do Leiria. É uma grande equipa. Maciel O Tiago, o também. Alhandra, o Tiago. O Bill, o Fred, o Bill, depois vai jogar futebol de praia. o Paulo Duarte, o do Alá, esse aí. Do Alá que vai para o Sporting. Apanhou o Hugo Almeida com 19 anos. O Freddy, sim. Grande jogador. Freddy. Nessa sequência, gostava de perceber também um bocadinho a importância que sei que teve muita, mas queria que explorasse um bocadinho a importância que o Manel Cajuda teve nesta chegada a Portugal. É algo que a gente não diz. Eu acabei de dizer, nada é por acaso. Né? Quando o Ricardo coloca o Manel Cajuda, o nosso mister, pá, ele foi de uma hombridade incrível. E tivemos vários episódios, mas um que ficou marcado para mim foi ele chegar e falar assim: se você é melhor, você joga. Se você não é melhor, você me ajuda. Eu nunca mais esqueci disso. Por isso é que o Elton diz: eu não nasci titular. Sabe dessas... Rapaz, tô falando. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Já viu, isto está tudo controlado. Ó, Afonso, tô com medo. Rapaz, o Zé não falava, tá aqui É me isso. chamando de velho. Eu estou aqui do seu lado, E o Ricardo sai com cada pérola. Ricardo, presta atenção no que você vai falar, rapaz. Sabe que eu sou central, portanto, e o Elton é guarda-redes, portanto, por aqui não passa. Eles podem tentar. Vamos continuar na defesa, Afonso. Exato. Só um bocadinho antes de Leiria, ainda tem. É isso. Eu gostei muito da. Ou seja, o Romário é um histórico do futebol mundial e muito insólito. Há muita história em torno do Romário. Eu queria que o Elton soltasse uma pérola para solta aí uma nós. para nós, do Romário. Basta. Ou duas, se puder. Bem, Nós não mostramos ao Romário, não se preocupe. agora é o nosso senador. Agora é o nosso Sim, Exato, sim, exato, exatamente. exato. senador. Tem uma que pra mim ficou marcada, como é óbvio. Não só
pela forma, né, do desfecho, mas também da importância do qual era para mim aquele momento. Há um jogo em São Januário contra uma equipe chamada Cabo Friense. E no meio da primeira parte eu pego um pontapé de baliza e procuro alguém para colocar essa bola. E o Romário nessa altura estava mais solto. Sim. E eu pego a bola e pum, direitinha, bonitinha, redondinha. Só que essa bola, por estar mais redonda, com mais leveza, ela demora um pouco a chegar até ele. É o tempo suficiente para vir um central do Cabo Friense. Já viu uma carreta desgovernada? E vem, atropela a bola, atropela Romário. Mas, então, o ato da falta, passou e eu, tranquilo, pô. Peguei bem na bola, pontapé de baliza, distância. Cheio de moral. Cheio de moral. Daqui a pouco, ele vem, desfecho da jogada e tal, e ele saiu do ataque e manda assim pra mim. Vier, bem. Aí, a bola é minha mais não, hein, porra. E eu, vamos, Romano. Já falei, porra, a bola é minha mais não, hein. Aí eu, tá bem. Outro pontapé de baliza. Quem que eu olho? Só tem ele, velho. Eu, pumba nele. Ele nem vai na bola. Ô, moleque, tá maluco, porra? Falei pra não dar bola. Você quer jogar ainda aqui? Agora você imagina, eu miúdo. Pois. Eu fiquei como? Tenso. Olhei pra trás pro banco. O nosso treinador simplesmente olha pro banco também. Ou seja, ele virou as costas pra mim. Como quem diz, se vira, que eu não sabia de nada. Como o Romário diz, não é? Pô, eu fiquei ali tenso. Falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Pra minha sorte, há uma jogada, como eu pego e dou nele. E ele pega sozinho, pega, dribla, não sei o que. Só que a torcida se apercebeu de que ele tinha ido lá pra trás pra reclamar comigo. E começou a mexer com ele, falar. E o jogo 0-0. De repente, no finalzinho da primeira parte, 1-0 Vasco. Gol de quem? Romário. Agora imagina, né? A torcida pegando no pé dele, ele fazendo alguns gestos e tal, revoltado, e termina, eu vou pro balneário. Vocês não estão lá vendo. O balneário era do lado oposto da baliza onde eu estava. Pô, meu. Eu fiz filme de tudo quanto era jeito ali. Mas agora, o que vai acontecer quando eu chegar no balneário? Sentei no balneário, passei por toda a gente, sentei no balneário, olho no peixe e o outro no gato. Meu, ele levanta e vem na minha direção. Quando ele levanta e vem na minha direção, mais um filme eu fiz, né? Pô, ganhei o Oscar e tudo dos filmes. Um grande papel. Mas o olho que tava pro gato era o olho que tava pra ele. O olho que tava pro peixe era o olho que tava a cabeça pra baixo. Eu pensei comigo, eu vou tomar-lhe uma porrada aqui agora, velho. Ele vira, bate no meu ombro e fala assim: gostei de você, porra. Tem personalidade. Aí joga aqui com o fogo. Muito bom, muito bom. Muito bom. E a verdade é que apanhou uma grande equipa no Vasta Gama, porque além do Romário tem também Juninho Pernambucano, tem Edmundo, Amaral, portanto tem ali uma grande equipa, e um dos seus primeiros jogos a titular é no Mundial de Clubes, contra o Manchester United, o poderosíssimo Manchester United. Como é que é um jovem que tinha acabado de se estrear pela equipa principal jogar um jogo dessa dimensão? Pá, eu na verdade eu carregava comigo algo muito importante, que era a bagagem de ter o apoio deles, porque
Eu não jogava, mas eu treinava todos os dias nos tênis. Eu só descia aos juniores, que tinha idade ainda, para poder Para jogar. poder jogar. Então, houve ali uma preparação no fundo, entende? Quando eu atinjo, né, a titularidade, eu já nem sequer descia para jogar nos juniores. Então eu estava todo o tempo ali. Estava sendo preparado pelo tal Carlos Germano e o Jair Bragança. Tinha lesionado o Carlos Germano nessa altura. O Germano estava em fim de contrato. Exato, é isso. Estava terminando É o verdade. contrato. Quem se lesionou foi o Márcio, que era o suplente direto dele. Ok. Né? E ali eu, agarrei a minha oportunidade com o Mr. Antônio Lopes, que também teve tomates, como a gente costuma dizer aqui, né? Teve tomates para me colocar. Claro, nunca é tranquilo. Pois. Nunca é tranquilo. E era antes e depois dos jogos eu na casa de banho. Aquele nervosinho. Pô, nervosinho pra você, pô. Assim que estou aqui sentado. Aí eu, ali, né, tive esse apoio deles. O Romário, uma pessoa que muito me ajudava, era o Jorginho, lateral direito, Lateral. que depois passou a médio, que é um grande amigo, depois foi meu treinador na seleção. Ou seja, eu tive esse apoio. O próprio Juninho Pernambucano, o próprio Juninho Paulista. Quem é que batia melhor livros, o Juninho ou o Séni? Mas eu vou te confessar, eu joguei com o Juninho, mas não era só o Juninho que batia muito bem livres. Muita gente não sabe, mas o Paulo Miranda brincava de bater livres. Era impressionante. Tive o Alex Oliveira, que também brincava de bater livres. Tive a oportunidade de estar com o Alex também. O Alex de Fenerbahçe? Exatamente. Brincava de bater livre. E do O Ronaldinho Chelsea. Gaúcho, pô, nem preciso falar, né? Ou seja, eu tive com essa malta toda. E tinha uma outra pessoa que muitos não dão tanto ênfase, mas que é o Marcelinho Carioca, pé de anjo. Caramba, batia livre como ninguém. Ele tem um canto nosso, contra nós, nesse próprio Mundial de Clubes. Jogava pelo Corinthians. Na final. Que perde nos penaltis. Perdemos nos penaltis, exatamente. E eu por acaso eu pego o penalti dele. Do Marcelinho Carioca. Estava bem estudado. Que tava há 3 anos sem perder o pênalti. E ele bate um canto do meu lado esquerdo, supostamente pé direito, assim, vai pra fora. E eu dou 2 passinhos pra fora. Estratégia. Posicionamento, aquelas coisas que a gente vai aprendendo. Eu dou 2 passinhos pra fora e ele coloca a bola no segundo ângulo. E eu ia sofrendo um livre direto no pé direito do meu lado esquerdo. Batia muito bem na bola, sabia o que fazia, treinava muito. Então tive assim grandes cobradores de livre. Falou há bocadinho do Ronaldinho, foi o melhor jogador com quem jogou? O Ronaldinho Gaúcho é o bruxo, né? Broxo. É, meu irmão. É um cara que tive pena, ele me convidou para o jogo lá em Orlando, mas eu não consegui, eu tinha compromisso na agenda e não podia. Fiz questão de ligar para que nós estivéssemos juntos, já há algum tempo que a gente não se via, mas não consegui. E sempre me deu muita moral. Quando eu ia à seleção era impressionante a forma como ele tratava, porque ele é do bem, entendeu? Não que os outros não fossem. Não tem nada Mas a ele ver, especialmente. É um agregador. Muito. E o Elton e o Ronaldinho tinham uma coisa muito engraçada, que era aquela transmitir felicidade quando se joga a bola, que é do sorriso. É verdade. Partilham isso em comum, que é muito engraçado. E portanto é giro terem também essa amizade e jogaram juntos nos Jogos Olímpicos de Sydney. É verdade, também. Em que tem também nesta seleção o Alex Oliveira, o Fábio Aurélio, que jogou no Liverpool, o Giovanni, que jogou no Benfica. É verdade, o Lúcio, do Inter de Milão. Mas acabam eliminados pelos Camarões de Samuel Eto'o. Aquele gol de ouro, né? Gol de ouro, foi no Gol de ouro? Goldor. Em 2000 ainda era Goldor. E também jogou nessa seleção o Mayong de Camarões, Mayong que jogou no Setúbal. Do Braga. Depois nós pegamos pelo caminho. Essa geração é muito engraçada do Brasil. E tem alguma história desses Jogos Olímpicos? Foi assim, a primeira competição internacional pela seleção. Não, porque eu tinha já participado.
já tinha participado com a seleção, nós ganhamos da Argentina um campeonato chamado, um torneio chamado João Avelange. Ah, sim, João Valês, o presidente da federação. E chegamos à final com a Argentina e ganhamos a Argentina nessa final, inclusive. Até estava com o Lucho. Depois a gente veio. Eu não sei se o Lisandro também estava nessa seleção já, não me recordo. Mas já tinha participado, tinha feito outros jogos, as preparações todas das Copa América, enfim. E esteve numa Copa América também, mais tarde. 2007. Venceu. E vence. Ou seja, a gente, graças a Deus, conseguiu ali aproveitar bastante, né? Então, não é fácil chegar à seleção canarinha, não é mesmo? Pois. É muito fácil. E na altura havia grandes guarda-redes. Júlio César. Júlio César, que abriram as portas à Europa do guarda-redes brasileiro. Exatamente. Porque Acho que até aí. o guarda-redes brasileiro de antes não era muito reputado na Europa, não é? O Júlio César e o Dida é que vieram um bocadinho mudar essa ideia. E hoje os guarda-redes brasileiros são... Exatamente. O Dida, para mim, vem na sequência do Tafarel. Tafarel, sim. Tafarel Agarra tem um grande Tafarel. nome, que é o grande- O Tafarel ao concurso, né? Sim. E ele vem nesse leque. A seguir o Dida aparece, né? E se afirma no Milan de uma forma extraordinária. Sim. Com aquela pedra de gelo constante. Sim, sim. Dida impressionante. Dida, você ganhou no Euro Milhões. Ele era, ao contrário do Elton, ele não tinha uma expressão. É isso, era mais. Impressionante. O Dida houve uma fratura exposta. Idêntico, né? Dida, nós vamos fazer um churrasco, ganhamos o jogo, o homem liberou, mas vai ter um churrasco. Mas ele pessoalmente, entre vocês, também era assim? Não, impressionante. Cara, um coração enorme. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele, incrível. A gente conversa e fala, mas sempre... Tem uma postura. Muito sério. A personalidade. Pô, eles ganharam o título, eu olhei pra cara do Dida, parecia que... Dida, ganhámos a Copa América. Tinha saído, Nada. tinha saído de um treino. Pô, treino pesado, né? Quando é que é o próximo jogo? Vá, vamos embora. Caramba. Mas é o jeito dele, mas não é má pessoa. Claro. Não, claro. Não, isso tem a ver com. É isso, personalidade. É personalidade. É... Oh, Elton, e vindo para Portugal, Oriente de Leiria, claro. Como é que foi adaptar-se ao futebol português? Quais foram os principais diferenças? O que é que notou de diferente, especialmente Além no do futebol frio. português? Sair dos 38, chegar É nos isso. 6. Eu ia falar uma asneira, mas eu vou guardar. Também pode. Também Pode. pode. É, sim. Agora foi onde você ficou com medo. Deu uma travadinha. Não, mas as maiores dificuldades, eu deixei um filho lá, né? Deixei um filho lá, pequeno, muito frio, claro, evidente. Mas foi a adaptação em si, no futebol, eu não tive problemas, graças a Deus. Embora ainda existisse muito, mas muito mesmo, aquela coisa, tem que se adaptar ao futebol. Atleta que é atleta não se adapta ao futebol. Ele encaixa. E estranharam a questão do jogo de pés muito particular que o Elton tinha, foi uma grande novidade quando chega à Leiria. Vou te dizer que, pô, todo dia tinha alguém falando Isso vai correr mal. É isso. Isso vai correr mal. E só correu uma vez mal, não foi? Na carreira toda, e precisamente na Leiria. exatamente, Mas foi só uma vez. uma única vez. E eu até pegava aqui para lhe mostrar um vídeo para recordar aqui o Elton do seu jogo de pés. Nós temos tudo. Temos Ah, tudo. No mas tempo isso foi uma não. televisão. No Tem, momento que correu mal. não estamos aqui para tristezas. Estamos aqui para o Elton recordar aqui um momento em que. Ih, não faças isso, pá, que o Vitor Pereira me mata. É isso. O que é que o Vítor Pereira lhe disse? Aqui em desequilíbrio e ainda vai. E ainda... Ainda dá ali uma massa. E Mas sai a olha a jogar. cara dele agora. O Vítor Pereira a ver tudo. O meu ganhou. O maior, exato. A Bruna Mara. O Bruno Amaro achou que ia ganhar. Achou. Ele achou, pô, vou dar naquele jeitinho. O Vítor Pereira chateou-se muito com isto. Pá, ele já me conhecia da altura do André. Foi. Eu era o líbero do André. Eu jogava como líbero Exato. naquela equipe. Fez a muito subida na altura. Fez a muito O subida. primeiro em Portugal. O que eu me lembro, o Elton foi o primeiro livro guarda-redes em Portugal.
de antes o guarda-redes tinha a bola nos pés, É isso. era despachar. Era ali. Sim, nem era critério para ser, Claro, para ser um grande guarda-redes, nem era bem Aliás, critério. o guarda-redes para ser seguro tinha que despachar a bola rápido para o central ou para o lateral. É verdade, pois é. Muitas vezes, no início, eu ouvia: chuta, pá! Bate nela. Sacode! Teve uma altura, eu confesso, não é deboche, mas na altura, logo nos primeiros momentos, né? Sacode! Eu fiz assim. Eu não sabia o que era. E aí, depois é que me explicaram. Você vai dizer que não entendia. Não, não estou a entender. Mas de verdade, muita coisa eu não sabia. Sim. E Claro. talvez tenha sido isso a grande chave da coisa. É isso. Fingir que passar pelos intervalos da chuva e ir fazendo. E depois as pessoas já começaram A habituar. perceber que, Sim. olha, o preto é maluco, é assim mesmo. Deixa ele quieto. E eu, muitas das vezes, porque assim, alguns pensavam que aquilo ali era para eu mostrar que eu gostava, que eu sabia. Exibicionismo, assim. Não. Posso falar para vocês e me orgulho muito disso, do sossegado, a consciência mesmo tranquila. Sempre pensei como recurso, porque eu não gostava de ter a bola nos pés. Eu não gostava de ter a bola nos pés. A bola quando vinha para mim, eu queria encontrar rapidamente um companheiro, uma linha de passe. Principalmente se nós estivéssemos a empatar ou a perder, Claro. entende? Isso para mim, na altura, quando começavam a falar, você gosta de aparecer e vai correr animal. Primeiro eu ficava chateado porque eu acho que o primeiro pensamento não deva ser negativo. Eu na minha vida sou assim, seja por que for. Seja por que for que eu vou fazer. Ah, o que você vai fazer? Vamos pensar positivo. Depois, há uma situação onde as coisas só vão acontecer se você permitir. Seja ela do lado bom ou do lado ruim. Entende? E isso às vezes me fazia confusão. Poxa, tá querendo não estou querendo aparecer, é um recurso, tá vendo? Meu companheiro está marcado. Eu tive que cortar o adversário para poder arrumar uma linha de passe. Claro. Eu não vou chutar em cima do adversário, pô. Estou a resolver problemas. Exatamente. Na maioria das vezes era justamente isso. Como aconteceu nesse jogo. Eu acho que é o Otamendi que me dá a bola. Pois Ou o Manga, não sei. vamos aqui ver o VAR. Ó, acho que é o Manga. É o Manga lá, é o Manga lá. É o Manga. Ó. O Manga me dá a bola e vira as costas para mim. Pois. Quando ele me É isso. olha, ele tá na linha do adversário. Sim, e este, Manda a bola pra ele. também não estava aberto. Aquilo Vai. tinha que recuar. O Elton também tem uma com o Alexandre que ele até se fica a rir, não é? Manda-lhe um balão em Braga e depois põe-se a rir para o Danilo. Rapaz, ele é maluco. O Alex, eu tenho algumas histórias do Alex. Força, força. Somos todos ouvidos. Esses tesourinhos é que a gente quer. Pá, eu vou confessar a vocês uma coisa, deixa eu ver aqui. Eu acho que, eu não sei, por quebrar o protocolo, eu gosto, vocês podem? Vocês liberam quebrar o protocolo? Claro. Eu quero pôr em direto. Ah, Eu quero pôr aqui. força. Assim. Ainda não está aí ligado. Não, eu não pus ainda, só para ok. encontrar uma posição. Enquadrar aqui. Exato. Assim? Vamos chegar. Exato. Aí, que isso, sim. De vez em quando eu faço assim. Ou então, se o Zé não for muito abuso. Claro. Zé, acho que dali pegamos todos, não? Acho que sim. Olha, eu E se quebrando o fizeres protocolo. Não quebra, com a não. nossa página, estarem os dois? Linka Não, mas depois a página. quebra o som. Dá para linkar? Dá para linkar? Mas depois estamos os dois a transmitir o som. Mas isto fica desfocado. aqui se está para linkar no iPhone do Elton. E apanhamos todos? Eu não sei como é que a gente vai fazer. Exatamente. Ah, está desfocado. É só pousar ali. Se pusar ali. Agora não vai Até pode usar o desfocar. frontal. É assim mesmo. Olha aí que espetáculo. Como se chama? Bernardo. Bernardo. Pode, se calhar, botar um pouquinho mais em pé, Bernardo. Bernardo, você é um craque. Mas eu não vejo o Ricardo ali. Está meio. Eu também não preciso de aparecer, aparecem os meus colegas e amigos. Mas será que eles estão ouvindo bem? Vamos ir aproximando. É isso. Está bem, trabalho de realização. É isso, joga muito. Elton, se quiser fazer uma apresentação para os seus seguidores. Como é que é? Fora ponto de ponto jogo. Fora ponto de Ponto, jogo.
Perceberam? Fora de jogo. É, fora de jogo. E com o videocast 90 mais 3. Videocast 90 mais 3, Top. disponível no YouTube também. É isso. Consegues ouvir? É o Bernardo, né? É? Está tudo a ouvir, Top, estamos foi todos. importante. Mas estava. Ia falar do Alexandre. É o maluco do Alexandre. E quando se juntava com o Danilo, ainda era pior. É uma dupla. Por quê? Ele chega em Braga, vai lançar uma bola e ele vai jogar pro alto. Só que na hora de arremessar, eu não sei o que ele fez, a bola subiu demasiado. Quando subiu demasiado, eu olhava para a bola não descia, eu olhava para o adversário diminuía o espaço. Eu comecei a ficar aflito. Consigo seccionar e jogo a bola. E viro para ele, pô, Alex, você tá de sacanagem. Quando eu olho pra cara dele, tá ele gritando: Danilo, Danilo, o preto ficou branco. Como que não fica? Diz pra mim, como é que não fica? Exato. Pô, é impressionante, né? Sim. E ele era sempre assim, porque eles confiavam demasiado. Cegamente. Confiavam Mesmo? cegamente em si. A bola vinha pra eles, tinha aperto, eles não pensavam duas vezes, virava pra trás e largava o remate. É que eles não passavam a bola pra mim, eles rematavam pra mim. Pra eu me virar. Para pôr à prova. Exatamente, eu já não tinha hipótese, porque já mudou a regra há muito tempo, filho. Por que você faz assim? E eles começavam a rir. A resposta deles era isso, era dar risada. Então era essa confiança. Alex principalmente fazia de propósito. Mesmo na seleção ele fazia isso. Maravilha. Isso é muito bom. Só para concluir aquela fase do Leiria e depois para passarmos para o Porto, que acho que é assim o prato forte da carreira do Elton. Eu vi uma história que o Mourinho, enquanto ainda estava no Leiria, se virou para si e disse: mas eu não te mandei ir buscar, assim numa história do túnel, mas depois só depois de ganhar as Champions é que o Elton vai para o Futebol Clube Porto. Isso, na verdade, ele já estava no Porto. Sim, Eu estava no Leiria, no Leiria. E ele falou realmente comigo no túnel, porque eu te referenciei. Por que você não veio? Eu expliquei a ele o caso. São de empresários. Falei, olha, aconteceram coisas pelo caminho, eu não gostei da atitude do empresário e falei para ele que eu acho que merecia mais respeito, né? E eu não tenho qualquer problema. E o empresário falou na altura que eu recebia 1.245 euros e que ia sair desse valor para 10 mil euros, mas que eu não iria receber luvas. E eu falei: amigo, desculpa, mas eu quero comprar a casa da minha mãe, quero comprar a minha casa e não é assim que a gente consegue. Eu tenho as histórias dos meus colegas, inclusive de profissão, que, pronto, me ensinaram isso e eu fui aos poucos aprendendo. Eu quero ter essa oportunidade. Ok. Ah, mas não é assim? Eu falei: então, desculpa, eu já não vou. E realmente não fui. Porque ele não ia. Mas tive uma oportunidade de falar com uma pessoa no telemóvel que falou o seguinte: fique tranquilo. Foi o presidente do Porto? Sim, foi sim. E por isso que eu tenho esse carinho, esse respeito muito grande por ele, mesmo depois de muita coisa que foram acontecendo pelo caminho também, após a minha saída. E é uma amizade que se mantém até hoje com o Sim. presidente Jorge Nuno Pinto Costa. Graças a Deus. Uhum. Graças a Deus. Inclusive, foi ontem, né? Estive com ele, inclusive. Mas tudo normal, fiz questão de me cumprimentar, me dar um abraço, como sempre foi. Eu sempre a bater continências. Normal. E foi isso, e graças a Deus. Mas na altura em que houve interesse do Porto, também houve interesse do Sporting, ou pelo menos foi noticiado, não é verdade? Não somente do esporte também. De outros clubes também, mas prefiro guardar. Claro. Claro. Para outro episódio. E como é que foi a chegada ao Porto? Tínhamos um mito na equipa, que era o Vítor Bahia. Tinha sido o melhor guarda-redes do mundo, Da Europa. 2 anos da Europa, sim, mas o que interessa no mundo mais é o melhor da Europa, geralmente é o melhor do mundo, por ter ganho a Liga dos Campeões com o Futebol Clube Porto. Chega a um Porto já com um treinador algo polémico, já bem diferente da passagem de Mourinho e de outros treinadores mais com a mística do Futebol Clube Porto. E queria lhe perguntar como é que foi essa chegada, como é que foi a relação com Com o Adriense.
primeiro com o Vítor, que era o Fera e o Ferinha, segundo sei. E, Vai ser um perigo. Está a ver, ele entala. Ele não vai grande e hipótese. depois também queria perceber um bocadinho a mística que ainda apanha Pedro Emanuel, Jorge Costa, o Vítor, e depois já uma transição para uma geração mais recente, certamente diferente. Enfim, na minha chegada foi algo curioso. Eu saí do Leiria, né, onde tinha conseguido a oportunidade de mostrar um pouquinho daquilo que eu poderia fazer, onde, graças a Deus, eu passei pelo Vasco da Gama, onde no Vasco da Gama eu fui campeão brasileiro, fui campeão da Mercosul, fui campeão da Libertadores, fui campeão do Rio São Paulo, fui campeão carioca, fui melhor guarda-redes durante 2 anos, mesmo nas categorias de base também já tinha sido campeão juvenil, infantil, juniores, enfim, eu já tinha, graças a Deus, trazido algumas coisas no meu currículo e, inclusive, o diferencial que o Ricardo mencionou na parte inicial, do jogo com os pés, eu já trago do Vasco, eu não aprendi isso, cara, ok? Eu fortaleço essa ideia aqui e tive a oportunidade de ter um Manuel Cajuda, de ter um André Vilas Boas, de ter um Codriense, que me apoiaram também muito com isso. Sim. Ok? Mesmo com todo o desespero, né, mais do que notório do Vitor, ele já sabia e ele me apoiava também. Ele não ficava muito feliz, como é óbvio, mas ele me apoiava, acabava por me apoiar, porque ele me botava para jogar no dia seguinte. Então ele está me apoiando. É muito importante essa relação entre os guarda-redes, porque só um é que joga, outro vai para a bancada e outro vai para o banco. Exatamente. Então, isso eu trazia. E quando eu chego ao Futebol Clube do Porto, quando eu vou ser apresentado, existe um colega vosso, né, de alguma forma vocês também são jornalistas, ok? Então eu penso muito assim, que faz uma simples pergunta. Então, está preparado para ser suplente do Vitor Bahia? Ninguém nasce titular. E eu assim, respondi humildemente para ele, olha, ninguém nasce titular. Eu fui contratado para pertencer, para enquadrar ao grupo de trabalho, e não para ser titular. Você sim era fácil, era mole, né? Mas e lá começa o meu trabalho. Entretanto, eu chego, né? E nesse primeiro ano o Adriense muda aquilo tudo, né? A forma de estar. O pessoal sempre falou, o Adriense é maluco, não sei o quê, papapá. Eu não tive problema em adaptar-me. Era exigente? Muito. E a defesa A3 também mudou um bocadinho aquilo que Mas a era defesa 3 já vem depois, quando ele faz a revolução, após o jogo Da Amadora? a Estrela da Amadora. Ali é onde é o boom da coisa. É quando eu assumo a titularidade, né, dos últimos 11 jogos. Okay? E nesses 11 jogos, muita gente não menciona isso. E às vezes a gente fica um pouco triste com determinados colegas que pensam, mas não estudam. E aqui aproveito, e agora mesmo sem qualquer brincadeira, mas aproveito para agradecer a vocês os três, principalmente os três, não os dois também que estão ali, o Gabriel que está nos ajudando, e o Gabriel 2, né? Exato. Mas dou-vos os parabéns pelo seguinte, porque vocês não simplesmente quiseram ter aqui o Elton, né, ser humano, em primeiro lugar, e depois figura pública, né, para falar do mesmo. Vocês procuraram estudar, procuraram saber realmente algumas histórias e me surpreende, né, porque, de alguma forma, vocês perderam o vosso tempo a estudar, para chegar aqui e não simplesmente induzir a palavra e deixar com que eu falasse tudo aquilo que pensava. Vocês deram um tema, vocês conseguiram perceber algumas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, da minha carreira. Isso para mim é importante. Quem senta para poder conversar com vocês, eu tenho certeza de que sai daqui satisfeito. Poxa, caramba, eu fiz as coisas, as pessoas viram e eles mencionaram. Porque muitos não fazem isso. E quando chega essa situação, olha, são detalhes que muita gente não sabe. O Fera e o Ferinha, por exemplo, que o Ricardo mencionou, é sério. E eu chego pro Vitor e falo, Fera, o respeito. E ele fala, Ferinha. Entende? Por ser mais novo, inclusive. Sim. E eu não via isso como menosprezo.
É até carinhoso. Aquele carinho, sim, Não, sim, sim. em momento algum. E quando eu assumo, o Vitor em momento algum chegou até a mim e me distratou. Muito pelo contrário, esteve ali do meu lado, me apoiar. E nesse percurso de 11 jogos, eu faço algo que para mim foi muito importante. Eu só sofro um golo. De penalti em Braga. Não, foi em casa. Contra o Braga, Contra o desculpa. Braga. Exato. Foi o João Tomás. João Tomás. Exatamente. Eu só sofro um golo. Ah, Elton, mas vai fazer diferença você sofrer um golo saindo no 00.pt, por exemplo, 2 golos sofridos nessa época? Não, não vai fazer diferença, até porque eu já acabei minha carreira. Mas não fui eu que sofri. O 0-0 também tem outro erro, creio Exato. eu. Nós Uma vimos boa aqui, ponte. queres fazer a ponte? Exato. E fazemos a ponte aqui para a seleção brasileira. E nós temos aqui o 00 e a Wikipédia. Nós vamos afiar aqui o Elton para fazer um fact-check. Que é, e vamos ver, vamos pôr a sua memória... agora. Acabou o Red Bull. É, o 00 e a Wikipédia dizem que o Elton tem 4 internacionalizações. Não vale a pena. O Transfermarkt tem 3. Não vale a pena. Não se recorda. Tem mais do que isso. Mas não vale a pena. Pela Tem seleção mais? A? Pela seleção A? Rapaz, quantos jogos tem em eliminatória, por exemplo? Como assim? De que competição? As eliminatórias da Copa América, da, Sim, sim. da Mundial. 3. Quantos jogos no mínimo tem? Se for até à final, 7. Sim. Pare e pense. Tem um ano, inclusive, que sou eu quem faço todos os jogos na Copa América. E o Dunga coloca o Doni. O- É porque fazia a junção de D com D, né? Dunga e Doni. Então, hoje, inclusive, no jogo, o Galvão Bueno, o mítico Galvão Bueno, coloca a escalação, inclusive na Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil. Ok? Coloca lá. E sai a escalação com o Elton, porque o Elton estava como titular o tempo todo. Por aí vocês imaginam quantos jogos eu não teria feito. Assim, mas eu nunca quis, porque assim, eu tenho colegas que vão lá e mandam um recadinho, corrigir, não sei o que, papapá. Nós queremos fazer isso por si. Nós vamos fazer justiça Não por si. queríamos fazer o Elton, nós fazemos nós. Mas consegue perceber? Pá, e nós recebíamos, é que eu confesso, eu sempre ofereci às pessoas mais próximas, tios, irmãos, mãe, filhos, eu oferecia essas coisas. Claro que tinha sempre, o primeiro eu sempre guardo, por exemplo, camisola do Porto, toda a gente me pede camisola do Porto. Ah, imagino. Eu passo, Elton, me arruma uma camisola, não sei o que, papapá. O Elton não tem camisola, o Elton tem uma no quadro que foi assinada pelo senhor presidente. Entende? Inclusive ele, eu ofereci algumas camisolas minhas. Se vocês procurarem, eu acho que tem na net aí, fotografia do presidente, coitado do nosso senhor presidente. E eu saí de um jogo não lembro se foi Spartak, não sei, confesso. Sei que era muito frio, era a Rússia. Eu saí do jogo e eu fiz um jogo brilhante, nós tivemos um jogador a menos, enfim. Eu saí do jogo, a gente sai com a vitória, com a classificação e tudo. E eu senti naquele momento vontade de oferecê-la a minha camisola. E eu tiro a camisola e coloco no presidente, por cima de fato de tudo. Agora imagina como é que o nosso presidente ficou, coitado. E servia-lhe? Servi. Afonso, você tá pegando o feeling do Ricardo. Não faças isso. Isto pega-se, isto é contagioso. É contagioso. Elton, tenha cuidado. Olha, se calhar aproveitamos, já que estamos nesta senda do 0-0, podemos fazer já o jogo, a lotaria do penalti. Eu já tinha falado com o Elton em Vou off. agradecer ali, acho que é o pessoal, acho que... É isso. Obrigado a todos. Obrigado. Não se esqueçam, fora ponto Vejam o de episódio ponto completo. jogo. Vejam o episódio completo, que está incrível e ainda tem pernas para andar. Não se esqueçam de seguir fora de jogo e acompanhar. E nós depois vamos publicitar, obviamente, este momento incrível com o Elton. Muito obrigado. Meus amigos, estamos aqui, ó. E portanto, agora é o momento de. Lotaria do Nós penalti. temos uma rúbrica que é a lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Nesta rúbrica nós fazemos vários jogos e hoje é completar um 11 e precisamente que 11 é? É um dos seus jogos pela seleção. É um dos seus jogos pela seleção que é um Brasil-Portugal em É 2007.
Pois é. 6 de Fevereiro, jogada em Elton. Londres. No campo do Arsenal, no Não se Emirates. recorda? Agora, era o que eu lhe tinha dito. Quer o nível 1 ou o nível 2? Vamos ver. O nível 1 tem que dizer o 11 todo. No nível 2, eu dou-lhe aqui umas achegas para se recordar. Não me recordo. Vamos tentar, vamos Mas devagar. lembra-se como é que ficou esse jogo? Lembra-se do resultado? Perdemos acho que 2-0, não foi? Sabe quem é que marcou ainda? Cristiano. Não. Quem é que é? Tem um, São 2 gols de cabeça. tem um que eu lanço a bola pro Gilberto, o Gilberto perde a bola no meio de campo, Olha, já, consegue. já viu. O Gilberto já lá está, pronto. Olha. Foi Já o Ricardo tinha Carvalho e o acertado. Simão. Pronto, tem aqui o Elton, temos aqui o Juan, o Gilberto Silva, o Elano e o Rafael Sobis. E agora vamos computar. Lateral direito. E foi o Dani? Foi o... Dani Alves? Não. Quem era? Outro grande Outro lateral grande lateral direito. direito brasileiro. O outro que não é o Dani, dessa altura. Campeão da Champions League, Em 2000 Com o Mourinho. com Mourinho. Exatamente, em 2010. Assim carequinha. Maicon. Exatamente, exatamente. Aqui o Maica. Dupla com o Juan. No Era o Lúcio? Lúcio, Sim. precisamente. Lateral esquerdo. Gilberto. Muito bem. Aqui o capitão, capitão de equipa, no meio campo. Com Gilberto. Com Gilberto Silva. Foi o Alex? Não? Foi o Alex? Ronaldinho. Ed. 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 Não. Edmilson. Foi. Na altura no Barcelona. Na altura estava no Barcelona. Era Edmilson? Sim, sim. Capitão. Já me lembrava, pai. É verdade, é verdade. Aqui, e à esquerda? Que feio, Elton. Vamos cobrar agora ao Edmilson. Edmilson, olha, o Elton esqueceu-se de si. Não, detalhe, o restante. Aqui à esquerda, aqui à esquerda. Um grande Bolador. jogador, bolador. Em 2007, neste ano, foi bolador. Neste ano, exato. Gaúcho? Não, isso foi em 2005. Em 2007, Gaúcho foi em 2005. 2007. Robinho? No Milan. não, Kaká. Rapaz. Kaká. E na frente, falta aqui só um para completar este 11. Não era o Robinho, não? Não. Eu lembro que o Robinho tava com o Elano quando? Mas ele tava como extremo. Eram com 3 na frente, nessa altura. Quem é que tava lá na frente? quem é que, Também um histórico. É um quem é que puseste? Puseste o Sobis. Falta Eu pus o outro. Sobis, falta outro, que foi um ponto de lança com mais nome no Brasil, não tanto na Europa. E participou no Mundial 2014, por Também. exemplo, era o titular nessa Era o titular. altura. Sim, aqui ainda devia ser jovem, nesta altura. Sim, nessa altura. Eu acho que muita- ele é de a maior parte 80. da carreira. França. Mas a maior parte da carreira no Brasil. Sim, ele é de 83, portanto ainda era 24. Já fui. Já foi. Umas pistas, acabou no Fluminense, passou pelo Lyon. Não, Fred. Exato, exato. Aqui foi para puxar pela memória, para puxar pela memória. E o pior de tudo é isso, que participei com vários elencos. E aí, cabeça. É, depois baralha. É. É verdade, é verdade, é No verdade. almoço né, já foi difícil. Eu acho que foi um jogo mais marcante para a seleção portuguesa do que propriamente para, Sim. para a seleção brasileira. Porque é um jogo que ainda agora no documentário do 11 sobre os 20 anos de carreira do Cristiano falaram muito desse jogo pela importância, porque era um Portugal-Brasil e porque Cristiano é aí que pega a braçadeira de capitão. Portanto, é um jogo de transição também para Cristiano dentro da seleção e não deixa de ser um jogo contra o Brasil, que é sempre o jogo talvez o mais especial que a seleção portuguesa pode ter. Sim, ó, eu já tinha defrontado a Portugal. Na altura ainda do Boa Morte. Boa morte. Boa morte. Lisboa morte. Boa morte. E há sempre aquela coisa, né? Ah, mas qual é a diferença? Não, a diferença é de você ter uma seleção do outro lado. É a seleção do país. Né? Claro, muitos se conhecem. E aí facilita um pouquinho, né, o convívio, já ajuda. Então, mas sempre foi. Considera que foi o ponto alto da sua carreira representar a Canarinha?
Ou um dos? Porque assim, eu acho que quando o objetivo maior de qualquer atleta brasileiro, português, francês, Exato. inglês, é chegar à seleção nacional. É algo que se tem como objetivo. Infelizmente já dizem hoje que não é mais aquela coisa. Fico triste ouvir isso. Mas sempre foi ponto alto chegar a uma seleção. Então é notório a satisfação e achar que se conseguiu algo mais. Agora, o grande boom mesmo da carreira é quando você se apresenta no futebol sênior, que foi no Vasco da Gama, onde eu tive a oportunidade de ser campeão várias vezes, campeonatos importantes, inclusive um campeonato que muitos podem não valorizar, mas tem o seu peso, que é o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, onde é muito difícil de ser campeão. Ah, sim, ultra competitivo. Muito difícil. E, poxa, eu consegui ser campeão. É verdade, a jogar. Sabe, isso? 2000, certo? Exato, foi muito bom. Então, consegui muita coisa. E depois, é a situação de chegar no Porto e conseguir 18 títulos. Em 11 épocas, fantástico. Entende? Isso pra mim foi... E pegando no Porto, também para irmos a essa fase, estreou-se com o Naval, 2 jogos seguidos com o Naval, pega com o Adrianse, faz 11 jogos e depois vem o Josualdo. Queria que nos contasse também um bocadinho, aí já numa transição completa do Vítor. O Vítor já só encerra a época para ser campeão, creio eu. Mas queria também perceber um bocadinho esses 3 anos de Josualdo, em que ganha os 3 títulos. E depois já lá vamos mais à frente à grande época, à 10-11, em que só faltou a Taça da Liga e tudo o resto foi conquistado pelos Dragões. E também sei que é muito amigo do André, Vilas Boas. Portanto, são tudo temas quentinhos que nós queremos ouvir. Estamos aqui desejosos. Começando pelo Josualdo, não é? Começando pelo Josualdo. Sim, foi um momento de transição, forma tática, né? A aposta do Mister. Depois ali pelo meio tive algumas conversas com o Mister, inclusive há um momento em que ele me afasta a seguir a um jogo que nós perdemos, onde eu fui considerado melhor em campo pelos jornais ingleses, melhor em campo da parte do povo. E logo a seguir eu acabo por ter que ceder a titularidade nesse que é um bom estilo. Fiquei um pouco triste naquele momento, depois falei, olha, faz parte do futebol, onde foram, se não me engano, 5 jogos, incidência. Eu retorno depois num jogo importante, um jogo decisivo, fora da Champions, essa classificação. Tivemos muita coisa boa, eu gosto de pegar muito nas coisas boas, então tirei proveito disso. Agora, a gente sabe que não é muito fácil. Espero ter contribuído para o Mister Jesualdo. Atenção, não tem nada contra ele. Falo com ele, se eu o encontro, eu cumprimento, faço questão. Inclusive tivemos lá embaixo na cidade de futebol juntos, clube, nos eventos. Fiz questão de estar com ele, conversar, saber como é que ele estava. Mas na altura foi um pouco complicado perceber o que ele queria do Elton. Tentar limar algumas coisas que o Elton já estava habituado a fazer, no sentido de encaixar na metodologia dele. E graças a Deus consegui fazer, tanto que ele depois apostou. E o que eram essas coisas, ou algumas dessas coisas? Muitas das vezes era posicionamento, a forma de eu estar. Eu gostava da defesa um pouco mais subida. Já jogava assim, meus companheiros, ou seja, foram coisas que nós nos adaptamos. E consegui, como é óbvio, me adequar àquilo que era necessário. Inclusive, em termos de posicionamento, eu acabava por estar um pouco mais recuado, entendeu? Mas me ensinou muita coisa também. Assim como eu acredito que o Michael seja muito grato a ele também, que foi para mim dos que mais aprendeu com o
professor Gesualdo. Ainda assim fez sempre acima dos 30 e tal jogos com o professor. Portanto, nunca foi sempre a primeira escolha do professor Gesualdo. É assim, ele tinha, como é que se diz? Ele tinha as ideias dele, as estratégias dele, eu apenas respeitava. Como é que ele lidava nessas épocas? Eu penso que é quando se destaca mais o Ricardo Quaresma. São os anos, a meu ver, na minha opinião, os anos mais dourados da carreira do Ricardo Quaresma. E gostava também um bocadinho de perceber como é que era a relação entre o professor Josualdo Ferreira e o Quaresma, porque não deixa de ser um rebelde no bom sentido, um irreverente. Gostava um bocadinho de perceber também como é que era essa dinâmica entre alguém muito severo e metódico e alguém irreverente como o Ricardo. Eu vou tentar resumir da melhor forma o que eu penso. Quaresma, o meu amigo Quaresma. Ele quando uma vez diz assim, Bruno, preciso de ti. E eu respondi, precisa de mim? Esse cara já nem lembra disso. Preciso de ti para fazer isso. Ok. Mas ó, dá para fazer do jeito que você está querendo. Dá para fazer assim. Pode ser? Vai dar tudo mesmo. Beleza. E muitos às vezes achavam que o Quaresma era uma pessoa que era estrela, que era isso, que era aquilo. Era o jeito de estar dele. Era a forma dele ser. Deixe o Quaresma jogar. Deixe o Quaresma estar à vontade. Que ele vai nos ajudar. E muito. Nesses momentos, vocês vão ver quem é o Quaresma. Mas muitas das vezes, iam bater de frente com ele. Tinha personalidade forte? Tinha. Foi o caso do Quadriense. Por exemplo. Mas, todas as vezes em que ele estava à vontade, estava feliz naquilo que estava fazendo, sempre nos ajudou. Então, por que não deixá-lo à vontade? Soltá-lo. Deixa o homem, para ficar esquentando a cabeça, deixa ele em paz. Ele não está fazendo nada que vai prejudicar o grupo, que ele não faz. Qual é o problema? Sim, porque estes jogadores também primam muito pela irreverência e às vezes tentar suprimir-lhes e conter-lhes essa irreverência acaba por não beneficiar em nada ao jogo, perdem a sua essência. São castrados. São castrados. É isso? Exatamente isso. Não se consegue tirar o sumo todo dele se não o deixarem exprimir. E pronto, isso é muito interessante, essa visão. E o Elton, em 2010, é o primeiro capitão estrangeiro da era Pinto da Costa. E eu queria lhe perguntar, como é que funcionava as nomeações de capitães no Porto? E como é que foi esse processo de ser capitão? O que é que sentiu? Como é que se sentiu nesse momento? Os processos, como se fazia, deixava de fazer, não tem conhecimento, isso vem da parte do treinador. E houve sim, foi uma conversa inicial e eu alto. Né? É uma história até engraçada e eu acho que não tem qualquer problema em falar isso. Mas há um diálogo inicial que é: o mister quer falar consigo. Ui, já fiz. O sujeito já vai com. Isso era o André. Já vai com um friozinho na barriga. É isso, o que é que eu fiz? Com licença, posso entrar? Pode, senta aí. Não, mas eu me lembro como se fosse hoje, e que aquilo me marcou. Me marcou pela transparência, pela sinceridade, pela hombridade. Teve o André comigo. Eu sentei, hoje não, mister. Para nós começarmos a conversar, eu tenho que te dizer que todas as notícias que vêm a teu respeito não são todas elas boas. Caramba. Morre para abrir. Assim, abra os olhos, né? De manhã. Ok. E eu respondo para ele o seguinte: ok, mister, percebo. Mas se o mister quiser me dar uma oportunidade, você vai saber quem eu sou. E aí o senhor depois tira as suas conclusões. E ele
estende a mão. Ok, você é o meu capitão. Nossa, o mundo caiu. Exato. Como é que se reage a isso? Rapaz, consegui manter a postura, a cara de paisagem, mas a minha felicidade como estava? Você deve imaginar. Só queria sair dali, abrir a porta e ir a saltar. E ao mesmo tempo, passa aquele filme, eu, capitão, e graças a Deus, pá, fiquei super, hiper, mega feliz, né, como devem imaginar, e graças a Deus tive consciência daquilo que era necessário eu fazer. Até porque o André só tem mais um ano que o Elton, ou seja, era uma relação que às vezes podia ser mais problemática dada a proximidade de idades e de caráteres. Portanto, também foi algo revela a liderança da parte dele juntarem-se e serem os timoneiros do sucesso que tiveram. Mas o André sempre foi muito direto, muito transparente. E isso para mim foi o ponto alto, da conversa, entendeu? Foi ele ter sido sincero, transparente comigo. E depois, o relacionamento foi aumentando. E depois chegamos a um estágio onde nós conversávamos sobre coisas que, óbvio, não tenho esse direito e Claro. falar, mas Claro. que marcaram não só a minha carreira, como a carreira também de alguns colegas. Por decisões tomadas por ele, que tinham sido conversadas anteriormente. Entendeu? E que eu me fiz presente. Poxa, isso para mim foi muito gratificante. Saber que tinha confiança dele. Sabe, há um episódio de um colega nosso que era também capitão, nós éramos 5, eu era o primeiro capitão dele, mas éramos 5. E que o colega achou que eu levava as ideias porque eu gostava, que eu queria. E numa determinada altura esse colega me questionou, mas vai fazer isso por quê? Porque você quer, não pode ser assim. Primeiro você tem que lidar com determinadas culturas, né? Porque não etnias, nesse caso, não tem somente um parecer. Nós temos que abordá-los todos com o mesmo propósito, mas de forma diferente. Para não ferir, para o colega não se sentir menosprezado, para o colega não achar que nós nos achamos o bambambam da coisa. Eu sempre tive muito cuidado com isso, sempre procurei Escutar. e Para chegar a consensos. e até mesmo a forma de falar, que é o que faz para mim total diferença. Eu falo isso para os meus filhos, já anda incutindo a minha netinha também, que tem 1 aninho e 6 meses. Ou seja, é a forma como você vai falar. Eu dou um exemplo dentro de casa que minha mulher diz que, pelo amor de Deus, você que não dê esse exemplo na rua, claro. Mas foi um exemplo que eu botei os meus 3 filhos sentados e falei para eles, olha, prestem atenção na forma como vocês vão falar. Vocês podem ter todo o direito, podem ter toda a razão, mas se vocês falarem de uma forma diferenciada, vocês vão perder todas as aulas. Ok? E tentava ter esse cuidado. E que o André muito me ajudou. Então, nesse momento, quando esse colega se sente um pouco um estrangeiro, ele disse, olha, presta bem atenção, vamos fazer uma coisinha, vem aqui. Bati a porta, mister, com licença, estou aqui, nosso amigo, papapá, é que ele tá a achar que fui eu que trouxe a ideia, papai, eu queria que o mister, por gentileza, me ajudasse, só para não ficar um mal entendido, porque eu sempre, quando passo a ideia para lá, é mediante um consenso do mister. Chego aqui, dou a minha opinião, é um consenso do grupo, então, né, me ajuda aqui, por favor, aí, foi eu que pedi para fazer isso. Eu olhei pro colega e falei, satisfeito? Não foi o Elton. Sabe, graças a Deus, daí em diante ele começou a perceber que não é o Elton. Eu muitas das vezes fazia questão de ter ele comigo, principalmente ele comigo. Vamos ali com o mister, vamos conversar com o mister. Só fazendo fugindo um bocadinho ao tema, mas é do André. Acha que o André um dia mais tarde, daria um bom presidente para o Futebol Clube do Porto? Essa é a pergunta difícil. Não sei.
Não sei das ambições do André. Não, mas acha que tem perfil da personalidade do que conhece? É reconhecido à vontade. Eu posso dizer daquilo que eu convivi. Posso falar daquilo que eu Exato, as suas... tenho Sim, conhecimento. sim. Claro, é isso mesmo. É como treinador. A parte Ok, eu não interfiro, até porque eu não sei das ambições dele, não sei o que ele pensa. ok. Uma coisa eu posso deixar muito claro, sou amigo do André, e naquilo que ele precisar de mim, eu vou tentar ajudá-lo da melhor forma. Vamos guardar essa pergunta para o André, não é? Exato. Ele é que tem que responder a isso. Exato. Está bem. Mas depois, sendo capitão, o Elton penso que se apercebe que o guarda-redes é uma posição complicada para ser capitão e acaba por entregar a braçadeira, digamos assim. Foi assim ou eu informei-me mal? Há umas declarações do Elton a dizer que ser guarda-redes é uma posição complicada em campo para ser o líder da equipa. Está muito afastado de alguns colegas. O afastamento não existia, uma vez que havia momentos no próprio jogo que estávamos todos juntos. Sim. Até aí não há qualquer problema. Existia sim uma necessidade de transmitir algo diferente. E a gente também não é nenhum bobinho, né? E há determinadas movimentações em que nós temos que perceber e saber, esse é o momento, esse não é. Entende? E chegamos a um consenso e assim ficou melhor. Para o Luxo. Foi o Luxo que assumiu. A volta. Exato. Já nos deram ali sinal que temos que acelerar um bocadinho, mas gostava também que nos contasse um bocadinho dessa época de 10-11, que foi tão marcante, e acho que não podemos deixar esta entrevista sem passar por essa época. Sei que tem algumas histórias com o Ucra, com outras pessoas, mas também falar um bocadinho dessa época, que é uma época que pouca gente acreditava no André, pouca gente acreditava em vocês enquanto grupo. O Benfica vinha de um ano muito forte, da entrada de Jorge Jesus, que parecia revolucionar na altura aquilo que era um ciclo muito negativo do Benfica, e o que é certo é que o Porto, nesse ano, é o melhor ano, dos últimos 15, 20 anos é o melhor ano. Então eu vou fazer de forma diferente para a gente fechar com chave de ouro. Ao invés de eu responder diretamente, eu vou vos fazer uma pergunta. Quantos campeonatos entramos nessa altura? Quantos? Quantos campeonatos nós disputamos nessa época? Nesse ano. 4. Ou seja, ganham Supertaça contra o Benfica 2-0, ganham Campeonato, ganham Taça, Taça ganham Liga Europa e depois na Taça da Liga que Cinco. não vencem. 5. 5 campeonatos. Quantos ganhamos? 4. Poxa, Elton, mas no início ninguém tem noção. Ok, tudo bem. Vamos então por partes. Primeiro, o André. Quem é o André Vilas Boas, né? Treinador, novo, vem da acadêmica, né? Que ainda não tem expressão, né? Ok. Segundo, quem está aí era do grupo? Era o Elton, mas quem? Álvaro Pereira, Álvaro Pereira. Futsile Fica, Falcão, Hulk, Varela, João Moutinho não, João Moutinho não. A malta que vem do ano anterior e que fica. Sim, são esses três da O Moutinho frente. entrou nesse ano, sim. O Moutinho vem do Sporting esse ano, portanto são os Exato. três da frente que eu disse, é o Elton, é o Futsile, é o Álvaro Pereira, os centrais Mangala ainda não estava, Maicon já estava, Sapunar já está. Sapunar creio que já estava, que até há confusão no túnel na Luz no ano anterior. Otamendi também chega nesse ano. Guarim chega Guarim já estava, creio eu. E eu penso que é assim. Fernando. Polvo já estava. Eu penso que é por aqui. Ou seja, A base está ali. a base está. Só que o grande problema era, vamos entregar essa base, precisa ser reformulada. Há um treinador sem expressão, era o que toda a gente dizia. Eu ouvi muitas vezes, alguns jornalistas inclusive, dizer assim, poxa, mas você acha mesmo que vai dar certo? E a época se dizia. Método de trabalho, claro, evidente, a equipa técnica era muito boa.
equipa ganha, né? Sempre fui muito. E as coisas começaram a andar de forma diferente. Mesmo correndo bem, haviam dúvidas. Aí eu me pergunto, isso será somente porque não encanta? Pela idade. Gente, vamos respeitar o resultado. Quando tem um desfecho, aí sim, começam a falar, não, uma grande promessa. Grande promessa. Uma grande certeza. Já está a certeza. Sim, já cumpriu. Fez algo inédito. Fizeram algo inédito. Então, assim, infelizmente, você até do momento ruim, você tira proveito, você tira algo positivo. E muitos não conseguem olhar por aí. Ou por interesse, ou por maldade. E isso é que me custa mais. Em determinados momentos, ler, ouvir, poxa, criticar alguém que ganha, pode assim, pontuar, pode ser melhor um pouquinho daquilo ali, mas crítica, contar coisas negativas não é assim tão bom. Como é que foi a final do Dublin? Marcante, né? Vocês devem imaginar. Assim, O alguma Radamel foi o melhor ponta de lança com quem teve, com quem jogou. O Radamel Falcao. Não posso, A par do Romário. Fala Romário. Não pode falar mal do baixinho. pelo amor de Deus. Isso daí também é uma concurso. Ok. Exato. Acho que fechamos só com o Mas quanto tempo é que temos? Quanto tempo é que temos? Quê? 0. 0. Não, assim, 5 minutinhos. 2. Bora. Temos que ir ao Última Confessa, pergunta antes do então. Confessa. Não, confessa Não, tens que ir ao Confessa. Tem que ir ao Confessa já. E agora, confessa-te. Pronto, então vamos passar ao Confessa-te, que é um momento, um dos nossos momentos. Mas é leve, é leve. Não vimos de maldade. Não vimos Podia de ser maldade. pior. Não vimos de maldade. E aqui no Confessa-te, a primeira pergunta que lhe fazemos é se alguma vez teve a oportunidade de voltar ao Vasco da Gama, e se sim, porque não voltou, ou se não, se gostaria de o ter feito. E eu te confesso que eu queria só por causa das calças, porque é que jogou sempre de calças. Também. Ou quase sempre, ou Dois quase sempre. confesso. Pronto, vamos lá então. Afonso, Zé, nada? Não tenho perguntas. Eu tenho. O que é que o motivou. 3 confessa, tu por cada um. O que é que o motivou a voltar para a União de Leiria já no final de também é uma boa. Primeiro confesso, Afonso, né? Exato. Se eu tive convite para voltar para o Vasco da Gama, tive, sim senhor. Mas havia ainda contrato a cumprir e por isso eu sempre pensei em terminar os meus contratos e por esse motivo eu não voltei. Sou muito grato ao Vasco da Gama, que foi quem abriu as portas para eu ser profissional e estar no futebol sério. Então, jamais irei deixar de agradecer ao Vasco da Gama por isso. Segundo, confessa, por que eu jogava sempre de calças? Não era nenhum mito, porque o que você... Eu já joguei várias vezes de calção também, mas gostava do calção abaixo do joelho, e era raro encontrar. Pois não. Eu tive, inclusive, momentos que eu ia à seleção e quando tinha oportunidade de ficar com o uniforme, eu trazia os calções e até pedia aos colegas para tirar o emblema ou colocar um emblema, entende? Sim. Era mesmo assim. Depois, me deixava mais à vontade para queda, né? Eu me sentia mais confortável porque me dava a ideia do treino em si. Sim, de um reforço. Era um reforço. Então, sempre foi. E acabou ficando uma marca. Ficou como uma marca, né? Sim, e eu, depois também já Fantástico. estava habituado. Uhum. Mesmo na chuva. Eu gostava de jogar de calças. Não tinha problema. Escorregava bem. Mas ensopava, podia ensopar. Exato, isso pá. Ficar mais pesado. Mas depois, com o tempo, eu fui adaptando. Botava o calção mais por cima de uma térmica. Então, parecia calça também. Exato, já com truques. Já cheio de truques. Tinha que acompanhar a tecnologia. Exato. E o terceiro, confessa. Por que eu voltei à União de Leiria? Eu voltei à União de Leiria a convite do senhor presidente Armando Marques, que me fez um convite no sentido de ajudá-lo
a trazer não só os colegas, né, E a construir um projeto de subida. e a construir um projeto de subida. Foi por isso que eu voltei. Não voltei com a intenção de jogar, embora alguns pensassem até que eu estava pensando em jogar, e eu sempre falei que não era a primeira ideia, que sim, estar no balneário com eles sim, mas tentar ajudar da melhor forma. E tentei fazer isso até. O guarda-redes na altura era o Fábio Ferreira, ótimo O guarda-redes. Fábio, que esteve inclusive comigo no Porto. Sim. O Fábio esteve nas E, camadas, e jogou com um colega meu de escola, o Denis, É mesmo? hoje no Varzim. O Denis, grande central. E então, né, a gente voltou e eu acabei indo com essa perspectiva e, obviamente, procurei dar o melhor no meu contributo. E foram os 3 confessos. Uma ótima confissão. Mas eu, antes de nós acabarmos, e o João vai me bater, mas eu vou fugir. Eu queria aproveitar, não queria deixar de lhe dar os parabéns pela sua iniciativa, o A Baliza é Tua. E acho que temos que falar disso. Porque é incrível um guarda-redes com a sua experiência, com tudo aquilo que deu ao futebol, querer agora dar a sua parte às gerações que se seguem. É incrível e nós temos que partilhar isto também, esta iniciativa, quer no Brasil, quer em Portugal. É muito bom da sua parte querer que os jovens fiquem mais perto do sonho, porque no fundo o futebol é um sonho para todos, mas poucos chegam lá. E o Elton quer dar ferramentas para que seja mais fácil chegar a esse sonho. Eu, em nome do Fora de Jogo, do 90+3, damos os parabéns por isso. E no que pudermos ajudar nessa divulgação também estamos já aqui. Sabemos que já teve pelo menos duas meninas, pelo menos já chegaram à seleção nacional, camadas jovens, não foi? Rapaz, mas o Ricardo... Ele está... Rapaz, ele é em cima do lance, velho. É o assessor de imprensa. Isto é o seu assessor de imprensa. Está aqui um candidato. Muito bom mesmo. É verdade. Carol, as duas, inclusive. Chegaram à seleção, a Carolzinha, que hoje, inclusive, está nos sênior do Valadares. Incrível, me lembro como se fosse hoje, ela era pequenininha, puxada assim, olha, com o pai, eu falei assim, meu Deus, ela vai treinar conosco. Logo no início da Baliza é Tua, meu Deus, eu tenho medo, né? Olha, chegou lá dentro, demonstrou. E também era ferinha. Muito fera. Isso é ótimo, é uma iniciativa incrível. Muito bom. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Nós podemos ajudar. E obrigado pelas palavras há pouco. Não queria Também. interromper, mas obrigado pelas palavras, pelo direto, por tudo o que fez por nós. Foi um privilégio tê-lo aqui Só connosco. confirmou aquilo que nós vinhamos de fora do Elton. É uma energia incrível. Foi uma conversa incrível e da parte do Fora de Jogo estamos aqui disponíveis para ajudar. A Baliza é Tua também. No que podemos fazer, estamos aqui. Aproveita então, faça um convite a vocês, um dia que vocês queiram, vão lá fazer um treininho comigo. Claro que sim. Claro. Comigo, com o Dois professor Paulo. centrais e um ponta de lança. Até podemos fazer lá um programazinho, uma coisinha, uma gira lá para. Claro que sim. Terei todo o gosto de recebê-los, tanto eu quanto o professor o Paulo Santos, né, que é detentor da marca Foot Genius, onde nós nos juntamos e criamos a Genius Lab. Nós temos todo o gosto de recebê-los lá. Temos que combinar. Muito obrigado. E vamos Obrigado. identificá-los também. Façam um programa É isso. lá, Vamos ir a giro, fazer assim uma apresentaçãozinha do vosso trabalho, é incrível. Eu acho mesmo uma iniciativa incrível. Afonso, Muitos parabéns, fecha. Elton. Vamos fechar. Obrigado. Muito obrigado. Elton, Grande abraço. incrível. Um abraço, até ao próximo episódio. Não percam. Vamos que vamos.